Deus é poderoso, como bem cantastes. Ele fundou esta igreja não para que fosse um monumento, mas um movimento espiritual que cresce. Foi em 1924 que John Anderson, da nacionalidade americana, estabeleceu primeiro a igreja em Soluce, Zimbábue. Posteriormente, dirigiu-se a Zâmbia, Roçango, estabelecendo a missão. Consequentemente, veio a Angola, estabelecendo a missão do Bongo, que se estendeu em todo o país, fundando a sede nacional aqui na cidade do Huambo, que cresceu e que, pelo seu crescimento, em 2010 houve necessidade de se realinhar o campo de Angola, que tinha sua sede aqui no Huambo, em duas sedes nacionais, ou 2 escritórios nacionais. Realinhou-se o escritório, a sede nacional, que veio a se denominar União Nordeste de Angola, com sua sede, seu escritório em Luanda, que preside as regiões do norte e leste de Angola, cujo presidente é o Dr. Teixeira Vinte. Por razões de forças maiores, não foi possível vir aqui. E assim, já que esta igreja é única, mas com 2 sedes nacionais, está aqui representado pelo pastor Berno Sibanda, que é o administrador financeiro daquela sede. Está ali o pastor Sibanda? Por favor. Muito, mas muito obrigado. E paralelo àquela sede nacional, temos a União Sudoeste de Angola, que preside agora 9 províncias, eu acho. Era 8, estamos habituados ainda com 8, mas temos que nos habituar, treinar, até que nos acostumemos. Cuja sede é aqui. Ela cresceu e, graças a Deus, temos agora mais 2 bebês. A Missão Centro e a Missão Litoral. Isto foi produto a uma atividade profunda e extensa que foi dirigida pelo seu vice-presidente, pastor Hobson Bonha. Ele fez com paixão, com dedicação, muito trabalho, deslocando-se para aqui, aconselhando, e trabalhamos juntos, até que as coisas se encaixaram. E assim, em dezembro, o Comitê Executivo da nossa divisão, que presida 23 países da África, Austrália, Oceano Índico, com sede em Pretória, tomou o voto em que esta missão centro estava madura em se realinhar em 2. É assim que, como presenciamos, hoje é o dia de celebração. Doutor, a sua tarefa tem frutos, são aqui visíveis. Em que aqui
testemunhados pelo nosso governo, na presença da Sua Excelência, o vice-governador, mas o seu elenco. Muito, mas muito obrigado, porque isso aqui é histórico. Tem um significado profundo para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que verifica um crescimento, porque, como disse bem a Sua Excelência, este evangelho tem que se estender, se estende, porque Jesus em breve virá. E, vai falar para nós o doutor Bonha. Muito obrigado. Ele vai ser um canal. E ao estender a minha mão a ela, estarei a estender a mão de todos os crentes da União Sudoeste de Angola. Doutor, muito obrigado. Que Deus o abençoe. E muito obrigado pelo trabalho. Quem ama, dedica tempo. Quem ama, se envolve. Muito obrigado. E que Deus abençoe. E oi, por favor, apresente nosso agradecimento ao Dr. Combo, presidente da nossa divisão, e toda a família dessa região. Muito, mas muito obrigado. Uma salva de palmas a todos nós. Obrigado. Feliz sábado. Essa mbataliwa Kalungi. We praise God for the moment of being together today. louvamos a Deus pelo momento de adorarmos juntos hoje. Allow me one more time to recognize the presence of several others here. Permitam-me novamente reconhecer a presença de muitos presentes aqui. But in a very special way, I would like to recognize the presence of Your Excellency, De forma muito especial reconhecer a presença de Sua the Excelência, Deputy Governor of this province. o vice-governador desta província. You could have chosen to do other things, Terias escolhido fazer qualquer uma outra coisa hoje, but because of the busy schedule of the governor, you have chosen to be in this place to mas accept the call. por providência e a ocupação que Sua Excelência, o senhor governador, tem, escolheu passar o sábado conosco aqui. Muito obrigado. Tua pandula jalwa. I want to recognize the presence of other dignitaries who are here present. Gostaríamos de reconhecer a presença de outros dignos presentes. I may not have all their names, Não temos os nomes, but I say muito obrigado for making time to come here. porém queremos dizer tua pandula chalwa mawanoni po epuluvilio kukala kumosile. Fellow church pastors, Aos nossos prezados pastores, fellow denominational employees, os funcionários da Igreja Adventista do Sétimo Dia and church members, e aos membros da Igreja Adventista, young people, jovens, and our children. os nossos filhos, We say muito obrigado for making time to come to this space tua today. pandula chalwa okuya kulo pochi tumalopalo. You are part of the history, Fazeis parte da história, part of the history of the church in Angola. parte da história da igreja em Angola. You are part of the history of the history of Angola itself as a country, as a Sois republic. parte da história da igreja em Angola. What we are here for today, O que estamos aqui a fazer hoje it is not small at all. It is not small. não é pequeno. The time that the leaders who have been elected stood up front here, Naquela altura, quando os líderes eleitos ficaram em pé aqui, something very special caught my attention. alguma coisa muito especial chamou minha atenção. Many of them that stood up front here, Os demais que ficaram em pé aqui they looked so young pareciam muito jovens, compared to others who are here present. comparando com muitos que estavam aqui presentes. For me, I made a statement in my heart. I Lá said, bem no fundo do meu coração fiz uma declaração. there is hope for the church in Angola. Há esperança para esta igreja em Angola. When I see young people, young families standing up front here, Quando eu vejo jovens, pastores, dirigentes levantarem-se diante da congregação, I am convinced beyond doubt estou convencido sem dúvida that there is hope for the church in que há Angola. esperança para esta igreja em Angola. Make no mistake. Não façam nenhum, não cometam erros. With a lot of humility, with a lot of humbleness in my Com heart, muita humildade em meu coração. let me also point to this fact Deixa que também enfatize este elemento. that the government
probably in this region also is young. Que até as entidades governamentais nessa região também são jovens. How do I know? Como é que eu sei? When the deputy governor stood up front here, Quando o vice-governador levantou-se aqui em frente, I said, he looks young. eu olhei para ele e disse, não, ele é He jovem. looks young. Ele parece jovem. I am convinced beyond doubt in my heart. Eu estou convencido, sem dúvida. There meu is coração. hope for Há Angola. esperança para Angola. There is hope for Angola. Há esperança para Angola. God does not place young people in positions for nothing. Deus não coloca jovens em posições para nada. He puts them in place Ele os coloca em because lugares they are strong. porque eles são fortes. They can walk. Eles podem They can caminhar, run. podem They correr, can jump. podem pular, They can run marathons. podem fazer Because maratonas they are strong. porque são fortes. No one, Ninguém is put in a place of leadership for nothing. que pode ser colocado em alguma posição para nada. Thank you. Muito obrigado. Think about this. Pense comigo. I was telling someone just 2 days ago, Alguns dias estava conversando com alguém. you have been given a new car, Sabe, se te derem um carro novo, and the name can be a Mercedes-Benz, imagine Mercedes-Benz. whatever series, I don't care about Não that. importa a série. Maybe you've been given an Audi. Talvez deram-te Audi. I don't know what series it is. Eu não sei qual será a série. Maybe a very good Toyota, very Talvez new. Toyota novíssimo. Maybe a Lamborghini or Talvez something like that. Lamborghini. Or whatever it is. Ou talvez o que And it's a new Lamborghini. Mas é novo Lamborghini. It is meant for speeding. Foi fabricado para velocidade. Yeah. Now, if you find yourself driving at 5 kilometers an hour, Agora imagine no Lamborghini você acelerar a Eh, 5 km por hora. every day Todos os dias. you are going to Luanda, Vai para Luanda. 5 kilometers an hour, 5 km and you're driving a powerful Lamborghini. Você com teu Lamborghini. Your behavior Você se torna pesado and the make of the car, e não consegue responder they are à not razão in, que você fez they are not aquele in carro. agreement. Você e o carro não haverá concordância entre ti e o You carro. better make up your mind. Porque better make up your mind. Você precisa mudar de mentalidade. Officers of missions, Os dirigentes das missões, directors of os missions, diretores nas missões, you have been given a new car to drive. recebestes carro novo para conduzir. So many horsepower, so much horsepower. Tem grande potencial. Angola Central Mission, É a missão central de Angola. a new car has been given to É you. como novo carro que vos estão dando. Angola Coastal Mission, A litoral, a missão litoral. a new car has been given Estão to you. recebendo novo carro, uma You máquina. can decide A decisão está em vossas mãos. to drive slowly, Ou conduzem devagarinho, or you can drive too fast, ou então vão em alta ready velocidade to make an accident, e depois acidentam, or slowly, ou então devagarinho doing nothing. e a não fazer mesmo nada. You can decide. Vocês é que decidem. It's up to you. Depende de vós. You have all these church members here Estes membros todos são who testemunhas are ready to work at your que direction. estão prontos para trabalhar sob vossa direção. Decide what you want to do. With them. Decidam o que é que vão fazer. You can choose to go into arguments, to just Vocês argue with everybody podem else. ficar só aqueles dos argumentos que só discutem. It's up to you. Depende de vós. If you mess up Se vocês entrarem em confusão, these missions, estas duas missões, you have no one to blame. não haverá nenhum culpado. No one. Ninguém será culpado. I am saying this Eu estou a dizer isso because I've seen a bit of chaos elsewhere. porque em outros lugares eu já vi confusão, caos. From the first day A partir mesmo do primeiro of dia election das eleições, up to the end of the term, até mesmo no fim do mandato, they keep on arguing every day nala, mwele, okuli nala, nala. and they don't work. E não funciona.
And others who are not in office, E outros que não estão no they escritório are busy chasing from só behind. estão ali à procura de They are waiting dinheiro. for their turn also. Eles também a lutar Because para they chegar want, lá. they want to be elected also. Sempre no ginásio a aquecerem And para some chegar of them lá. want to elect themselves. E outros querem se autoeleger. And they force. E eles forçam They put mesmo. pressure. Eles colocam They use pressão. politics. Eles lutam com política. Stop that. Dá tal ponto que If you want to work a little more in this church, Precisamos trabalhar um pouco mais nesta igreja. stop those games. Parem com essas jogadas. You don't go anywhere. Não irás a lado nenhum. I'm speaking about this eu estou a falar sobre isso. because I have nothing to gain. Porque eu Nothing to gain. não ganho, não perco e nem ganho nada. And I have nothing to lose. Também não estou aqui a perder nem So a ganhar I'll speak nada. the way I'm Por speaking. isso eu vou falar com toda a liberdade. If I was still 15 years old or 19 years old, Se tivesse 15 ou 19 anos, I would be very careful to speak eu what I'm devia ser speaking. muito cuidadoso ao falar. I'll say, hey, no, let me not do that. Aqui é melhor não abrir muito a boca. But I have nothing to lose, I have Mas nothing só to que gain. agora já não tenho mais nada a perder nem nada a ganhar. Therefore, I counsel you, I advise you, Portanto, eu vos aconselho. do it well, Façam-no bem. be patient, Sede pacientes. wait for your time to come. Esperem só quando chegar a vossa vez. Time will still come O tempo virá for you to do the work. para estares também ali. Those of you who have not been in the elected positions right now, Aqueles que nunca antes foram eleitos para alguma coisa, please provide the support that is needed. por favor, apoiem. I thank you, Pastor Pacheco. Eu quero agradecer-te, Pastor Pacheco. I thank you, Pastor Hamiela. Eu quero te agradecer, Amuela. I thank you, Pastor Shala. Quero te agradecer, Pastor Chala. I thank you, Pastor Nekesh, Quero te agradecer, Pastor Neco, Brother Gomez, o Gomes, and also the executive secretary who também is o no Pastor longer a secretary Cassoma, of the que mission. já não é secretário agora. For the work you have done. Pelo árduo trabalho, desempenho que tiveram. You have been patient. Fostes pacientes. Of course, you took over from others É verdade, recebestes este legado dos outros. who had wished to have the mission realigned Que at this time. desejavam que a missão fosse realinhada no tempo deles. But thank you for working too hard, Pastor Pacheco. Mas muito obrigado, Pastor Pacheco, por trabalharem arduamente. You made phone calls. Faziam chamadas telefônicas. You talked to us. Vinham para nós. You did not spend time just relaxing. Nunca perderam tempo relaxando. My heart is at peace O meu coração está em paz. to know that this thing has Saber happened. que foi realizado o realinhamento. It is not only me. Não apenas a mim. I've worked under the direction of my president for the division. Eu trabalhei sob direção do presidente da divisão. I've also worked under the chairmanship of Pastor Reneka Eu também era supervisionado pelo pastor Reiner. and the entire survey commission of E SID. toda aquela comissão de pesquisa que tinha vindo. If all things were possible, Se tudo fosse possível, they should have made their way to this place. eles todos estariam aqui neste But they are sábado. wishing us well. Porém, desejam eles também. I have many things to share with you, Eu tenho muito para partilhar but convosco. I don't have all the pledge of time. Porém, o tempo aperta-me. Let's talk about this. Deixa que eu vos diga isso. Quickly, we are going to talk about one life, Assim, muito rapidamente falaremos de uma vida. one individual, Uma vida. very important person. Uma pessoa muito importante. In many places around the world, Em muitos lugares ao nível de todo o mundo, there are people who are very important. há pessoas muito importantes. And some people wanted to change the world. Alguns até têm tentado mudar o mundo. Others wanted to change Africa. Outros tentam mudar a África. Others wanted to change the entire universe. Há aqueles que queriam mudar todo o universo. Think about Adolf Hitler. Pensem em Adolf Hitler. Think about Benito Mussolini. Pensem em Mussolini. Think about everyone who was big in history. Pensem só os gigantes da história. They wanted the world. Tudo o que queriam é mudar o mundo. Some have not wanted to change the world, but maybe to change their communities where they're Alguns living. não conseguem o mundo inteiro, mas pelo menos gostam de influenciar a sua comunidade. Somebody wrote something Alguém escreveu alguma coisa and shared with me. e partilhou comigo. He said, Dizia: if you want to make a change in your place, se quiseres mudar em tua volta, watch how you sleep. assista, preste atenção na tua forma de dormir. Observe your sleeping patterns. Preste atenção na maneira tua de deitar-se. If you want to make a change in life, Se quiseres mudar a tua vida, a change in your
personal life, mudança na tua vida pessoal, a change in your family, mudança na sua família, a change in your community, mudança na sua a comunidade, change in the space where you work. na mudança no teu local de trabalho. Observe how you sleep. Observe, preste atenção à tua maneira de dormir. Those who make changes in the world, Aqueles que tentaram mudar o mundo, they don't sleep totally, sleeping all the time. eles não passam a vida a dormir. But I present to you one person Mas eu quero apresentar-vos um homem, uma pessoa who changed the world. que mudou o mundo. One name stands out. Entre eles, há um que se torna saliente. And this name is the name of Jesus. Este é chamado Jesus Cristo. One day he was at Mount Olives. Dia ele estava no Monte das Oliveiras. We need the other version. We A need the versão other version. inglesa. A versão em português. No, not the Não this essa one. versão inglesa. I don't want this A one. versão portuguesa, essa versão não. Please, if you can do that one, that would be Se good. puderem trazer a versão portuguesa, por favor. If you don't have it, Se then não tiverem, então não partilhem, I will por not favor. I will not project this one. Então eu vou para a minha versão. But while we're trying to figure out that one, Enquanto resolve este let problema, me still go ahead with my eu vou message. continuar com o meu sermão. At the Mount of Olives, Ali no Monte das Oliveiras, Jesus has gone back to heaven, Jesus estava quase a ir para o céu. and the disciples are busy a regressar watching, para- E os discípulos estavam vendo ele regressando and para they're o busy céu. watching, Eles estavam ali and they're watching atentos, until Jesus disappears, até que Jesus foi engolido pelas nuvens. and they're still gazing in the sky. Enquanto eles ainda olhavam para o céu, But one angel comes to them. alguns anjos chegam a ele. He says to them, E o anjo lhes diz: "Ye men of Galilee, Homens da Galileia, why do you stand in this place? por que continuais neste Because lugar? Jesus, Porque Jesus, who has been taken away from este que you, foi tomado he de is vós, going to come again, ele voltará novamente. just as you saw him Da go. mesma forma que eu vi, He will descend in the same manner." ele descerá da mesma forma. The hope of the second coming of A Jesus esperança da segunda vinda de Jesus is the hope of nations, é a esperança das nações. is the desire of nations. É o desejado de todas as Yes, nações. it is very true Sim, é verdade. that many people Que muitos wanted to change the world. queriam mudar o mundo. We have a list of names. Temos uma lista de nomes. Think about Uganda. Pensa, por exemplo, em Uganda. There were people who wanted to change the world. Eles queriam mudar o mundo. Think about Tanzania. Pensem na Tanzânia. Think about South Africa. Pensem na África do Sul. In South Africa, you talk about Nelson Na Mandela. África do Sul fala-se de Nelson Mandela. Nelson Mandela, Nelson Mandela, after some time, depois de muito tempo, he was in prison. ficou em prisão. His desire O maior desejo was dele for the people of South Africa era para ver o povo sul-africano to live together in unity. viver unido And he wished peace for e everybody. desejava paz para todos. He chose to sacrifice his life, his time in Ele prison. escolheu sacrificar-se na cadeia. He wanted to make a change in South Tudo que Africa. queria é operar uma mudança na Not África only do in Sul. South Africa, Não apenas na África do Sul, but in Southern Africa. mas na região da In África the Austral. SADC region, E ele queria infectar toda a região. there are those who have been forgotten. Aqueles que talvez tenham sido esquecidos. They fought for the freedom of their countries. Eles lutaram pela liberação, a liberdade de seus países. Their names are forgotten. Mas seus nomes estão esquecidos. But they said, Mas diziam, we are going to work for our country. vamos lutar pelo nosso We are going país. to die for our country. Morreremos pelo nosso país. This is the story of Africa. Essa é a alma africana. This is the story of Africa. Toda a África é assim. I've been reminded Eu lembro-me that in the past, long time ago, que no passado muito tempo, before none of us was present there, antes de todos nós existirmos, there was a conference that met in Germany havia encontro lá na Alemanha to discuss Africa, para decidir a África. how they would share Africa Como among seria themselves. partilhada a África. And has been the same story over and over E again. essa história tem se repetido muitas vezes. But after some time, Mas depois de muito tempo, the lands that were occupied by those called foreigners, os territórios que eram ocupados por esses estrangeiros, Africa woke up a África despertou and Africa said, e a África disse: we are a new Africa. somos uma nova África. And most of the countries, they received their independence. E muitos países conseguiram ser independentes, They received their independence. tornaram-se países independentes.
My country received independence in 1964. O meu país tornou-se independente em 1964. Zambia received independence in 1964. A Zâmbia também em 1964. Zimbabwe in 1980. O Zimbábue em 1980. We know the day when our O nation nosso we received 1975. our independence. 1975. 1975. Listen to this. Escute. It is bad news É uma notícia má. to be free and yet you are not free. Ser liberado, mas você não é livre. To be independent and yet you are dependent. Sendo independente, mesmo ainda dependendo. It does not look good. Não é bom. For a Christian Para um cristão, to say, I am a Christian, para assumir seu cristianismo, I am free, sou completamente cristão, I am living a life of freedom, vivendo sua liberdade cristã, and at the same time you're bound with the chains of the enemy. e simultaneamente ser aprisionado pelas cadeias do inimigo. Freedom makes no sense A liberdade não faz sentido nenhum when you are still living in sin, quando ainda és aprisionado pelo when you are pecado. living with unconfessed sin, Quando ainda tens aquele pecadinho de estimação when não you are living confessado. unrepentant life. Quando vives uma vida sem arrependimento. Freedom means A nothing. liberdade para ti é nada, é nula. Freedom, Liberdade, real freedom, a verdadeira, is freedom só é from sin. do pecado. Freedom A verdadeira liberdade from the power of the devil. do poder do diabo. That's true freedom. Essa é a verdadeira liberdade. At the beginning in the scriptures A Bíblia lá bem no princípio, and in the New Testament, aí mesmo no Novo Testamento, there is a story of Jesus. existe aqui um elemento de Jesus. Jesus Jesus wanted to give freedom to people. queria libertar algumas pessoas. His followers looked forward to an earthly freedom. Tudo que procurava fazer era libertar. But Jesus came to establish an eternal kingdom. Porém, Jesus veio para fundar reino interno. And wherever Jesus went, he said, Em qualquer lugar onde ele fosse, Jesus dizia: believe, crê, repent, arrependa-te, for the kingdom of God is at porque o hand. reino de Deus é chegado. In other words, Jesus was Em saying, outras palavras, Jesus dizia: as you see me, ao olhares para mim, I am the kingdom. eu sou o reino. As you see me, Olha para mim, I have power eu tenho to poder set you free. para te libertar. As you see me, Ao olhares I para mim, have power tenho poder to give you a new freedom, para te dar uma nova a liberdade, new future, novo futuro, new perspectives, uma nova new perspectiva, decisions, novas new decisões, aspirations. novas inspirações. I am here to give you that Estou freedom. aqui para te libertar. How do I know? Como é que eu sei? Dr. Luke wrote something O Dr. Lucas na Bíblia escreveu alguma in the book coisa. of Luke, chapter 4. Em Lucas capítulo 4, Luke says, dizia assim, writing about Jesus, escrevendo sobre Jesus. Jesus went into the temple on this day Jesus nesse dia foi ao templo and he opened scriptures e lá abriu as escrituras. and he was reading from E ele scriptures estava lendo das escrituras. and he put the book together Ele depois juntou os livros and he talked to those Pharisees e ele começou a falar para os and those fariseus Sadducees. e aos saduceus. He told them, E disse-lhes: the Spirit of the Lord is upon me. o Espírito do Senhor está sobre mim. The Spirit of the Lord is upon O me Espírito de Deus é sobre mim. to bring freedom, Ungiu-me para pregar liberdade. to set at liberty those who are in prison. Para declarar liberdade àqueles que estão nas prisões. My business, O meu negócio, my agenda, a minha agenda, my mission on a earth minha missão na terra is to provide freedom é declarar to liberdade those who are para brokenhearted, aqueles que estão com corações to abatidos, set free para que sejam libertos those who are captives. aqueles que são cativos. That was the mission of Jesus. Essa era a missão de Jesus. This man called Jesus, Esse homem chamado Jesus, he was born like a child, ele nasceu como uma criança, like another human being was born. como qualquer ser humano nasce. When he was born as a little child, Como uma pequena criança, the Bible says a that Bíblia diz: wise men from the east os sábios do Ocidente
They came to see him Eles vieram para visitar. and they brought their E gifts. trouxeram consigo seus They presentes. knew that the King of Kings was born. Sabiam que o rei dos reis tinha This nascido. king Este rei was more than King Herod. era mais do que Herodes. This king Este rei was more than King Pharaoh. era mais do que Faraó. This king Este rei was more than the kings of the universe, era of the mais do world. que os reis da terra. And the three wise men, Então os sábios, os sábios, they took a journey eles tomaram uma to viagem come and see Jesus. para vir ver o bebê Jesus. When they looked at this Jesus, Quando olharam para aquele bebê, they worshipped him. eles o adoraram. The wise men Os sábios of that time, daquele tempo, when they saw this little baby ao in Bethlehem, verem o pequeno bebê ali, they worshipped him. os sábios adoraram o bebê. Wise men in history, Sábios they came vieram to worship him. para adorar. Those who are wise today, Os sábios de hoje, wise men of today, os sábios de hoje, wise people of today, as sábias pessoas de hoje, regardless of who they are, não importa quem sejam, regardless of their position in life, não importa a posição que ocupem na regardless of their vida, profession in life, não importa a profissão que tenham regardless na of how vida, much philosophy they não have importa accumulated, quantas filosofias tenham em mente, regardless of how much science they sem have se accumulated. importar quanta ciência tenham. But wise men Os sábios find time eles escolhem algum tempo in their life, in their em space, seu programa, em seu espaço, to come and worship the para King. vir e adorar o bebê. This Jesus Este Jesus is the Jesus é o who Jesus changed people's lives. que mudou a vida das pessoas. Prophet Isaiah, O profeta in Isaías, Isaiah chapter 7, ele lá no capítulo 47, Isaiah chapter 7, no capítulo 7, and she shall give birth to a child. ele dizia que ela terá bebê. She shall give birth to a child. Nascerá bebê. A virgin shall give birth to a child. A virgem conceberá e dará luz a bebê. And this child E este bebê will be called Immanuel. será chamado Immanuel. The name will be called Immanuel. Esse nome, Immanuel, Literal translation is with us, God. a tradução literal é conosco, Deus. When this son is born, Quando este bebê nasce, his name shall be called seu nome será Emmanuel, Emmanuel, meaning God with us. significando Deus conosco. I like this idea Eu gosto desta ideia. where we say that God is above everything else. Enquanto assumimos que Deus está acima de todas as Our coisas, God is so transcendent, esse Deus transcendente but at the same time, He's immanent. também é um Deus imanente. I don't understand that. Eu não sei como isso How funciona. does a big Como God tão grande Deus, who holds the whole universe together, aquele que considera colocar o universo em how ordem, does He choose to become so small? como é que escolhe se tornar tão pequeno? And He's born like a child. E ele nasce como bebê. He becomes hungry like a Ele child. também sente fome de bebê. He suffers like a child. Sofre como qualquer criança. Lives without food like a child. Like a child. Vive como uma criança qualquer. How does God become so Mas small? como que Deus se reduz a tão What kind tamanho of God? pequeno? What kind of Que God this? tipo de Deus é este? I have no other explanation. Eu não tenho outra explicação. The explanation probably is Talvez a explicação exata seja: it interested God Deus achou isso certo. to come and dwell with people, Vir e morar com seu povo. to identify with people, Para se identificar com to as identify pessoas. with human need. Para que ele se identificasse com a He humanidade. brushed shoulders with human beings. Ele encostava-se mesmo com as pessoas. He brushed shoulders with women, Ele passava o tempo com as mulheres, e brushed homens, shoulders with com children, crianças. brushed shoulders with the blind, Ele se misturava com os with the cegos, deaf, com os mudos, with the paralytic. com os paralíticos. He identified with them. Ele identificava-se com todos. The man who changed the world, O homem que mudou o mundo. he is the man Ele é o homem who identified with the human need. que se identifica com a natureza humana. When God identifies with my human need, Quando Deus se identifica com a we minha call that pessoa, one grace. isso chama-se graça. It is by grace. É pela graça. I've heard this statement in Portuguese. Eu já ouvi esta declaração em português. Graças a Deus. Graças a Deus. What does that mean? O que é que isso quer dizer? What does it mean? It says, thank God. Thank God.
Graças a Deus. Almost everybody, Quase todos. even those who live in sin, Até mesmo os que vivem even those who have pecando. not believed yet, Até aqueles que ainda não even those creem. who are not Christians yet, Até aqueles que não são they cristãos. still say, graças Sempre a Deus. dizem, graças a Deus. He came Ele veio to identify with people para so identificar-se that com he as can pessoas, save them from their sins. para que os salvasse de seus To pecados. save them from their sins. Salvá-los de seus pecados. That's why Jesus came. É isso que é a razão da vinda de Jesus. I don't have all the time to give all the graphics Eu and to não say tenho much tempo about para that. falar tudo sobre o que tenho aqui preparado. But the Bible says, Mas a Bíblia diz, and Mary brought forth her firstborn son. e Maria trouxe o seu primeiro filho. He was wrapped in clothes. Ele estava dobrado em algumas mantas. This couple, Joseph and Mary, Esse casal, José e Maria, they saw their firstborn son coming eles viram esse primeiro filho nascer and they received him. e eles They received him. receberam-no. And the Bible says E a Bíblia diz, in Luke chapter 2, verse em 7, Lucas capítulo 2, versículo 7, and they laid him in a manger e eles deitaram-lhe numa manjedoura. because there was no room in the Porque inn, não no, havia quarto nas no hospedarias. room in the hotel. Nos hotéis não havia quartos. Today, Talvez Quick, hoje no diríamos room no at- no Equipe room- não havia no quarto. room at the quick Não há quarto no Equipe. because there was no room in the Não hotel. havia, como não havia espaço lá, They laid this eles Jesus. deitaram este Jesus, They laid him deitaram-no in Bethlehem of Judea, lá em Betlém, em in a Belém, na place of Judeia, animals, no lugar dos animais, house, no curral de animais. and they laid him in the E manger. então deitaram-no numa manjedoura. A place that was meant for feeding cows Aquele lugar que era preparado para alimentar as vacas. was designed somehow to be a birthplace of Jesus. Foi preparado de alguma forma para ser o primeiro leito de Jesus. For what reason? Para que berçário Why dessa does forma? God have to take trouble Por que Deus tem que passar tamanha humilhação? to be born in a place that is most deplorable? Para nascer num lugar tão desprezível. I have no other answer Eu não tenho resposta but to dessa say pergunta. that it was for you and for Senão me. dizer foi por ti e por mim. It is for you and for me. Foi por ti e por mim. Jesus was more than a good man. Jesus nasceu não como bom homem. He was more than an ethical philosopher. Ele foi muito mais do que filósofo He was ético. more than a scientist. Ele foi mais do que cientista. He was more than a bread maker. Ele foi mais do que padeiro. He was more than any human being that you think Foi about. muito mais do que qualquer ser humano que anda na face da terra. This man, very unique. Este homem tão único. Through him, Por intermédio the dele, nations have found salvation. a natureza toda encontrou salvação. And the Apostle Paul says E Paulo diz, in Philippians chapter 2, verse 6 aos and 7, Filipenses 2, versículo 6 a 7, he says, diz Paulo, being in the form of God, achando-se em forma de Deus, did not consider it to be robbery to não be equal with teve por God. usurpação ocupar o lugar de Deus. This man called Jesus, Este homem chamado Jesus, this one called Jesus, este Jesus, did not consider robbery ele não usurpou to be like God, e ser igual a Deus, to be called God. igual a Deus. It was not robbery. Ele não queria In- usurpar este poder. In essence, Assim, em outras palavras, Jesus Jesus was God himself. era Deus, Jesus Jesus is God é himself. Deus, And the Bible says, e a Bíblia diz, although he was God, mesmo sendo Deus, but he made himself of no reputation. ele esvaziou-se de toda a reputação. He took a form of a servant Tomou a forma de servo. and he came in the likeness of humanity. E ele veio em forma humana. He decided Decidiu to be like a human being. a ser como ser humano. How does God Mas como é que se concebe take Deus the form of a human being? ganhar forma humana? It is for the reason É por uma razão. of identifying himself with Era humanity. identificar-se com as pessoas, com a humanidade. I can only sympathize with a student who has failed in my class. Eu
simplesmente identifico-me como um estudante que sempre reprovou. Because last night I told you that I failed many times. Porque da outra vez já vos disse que já reprovei muitas vezes. In school, they told me that I'm a failure. Na escola já me disseram, você não presta para nada. From primary school, they told me I'm a failure. Desde a escola primária diziam-me sempre, não há It esperança took me para so mim." much time to finish secondary school. Levou-me muito tempo terminar o ensino After médio. all, I did not go to a proper secondary school. Depois, eu já nem sequer atendi uma escola So it secundária was not very clear. It was not very clear prestigiosa. Então não era claro about what I was doing. daquilo que eu fazia. Because in the morning, Porque de manhã, I would be with my brother at home, eu estaria com meu irmão em casa, making shirts, new shirts and jackets and pairs of trousers preparar for people. casacos, camisas. So I was in business. Eu estava em negócio. I was in business. Eu estava em negócio. By trade, I'm a tailor. Eu sou alfaiate. I don't know if Dr. Chilembo Eu não is sei, still Dr. members. Chilembo, se te lembras. When I was in college at Solution Quando eu estava University, no Soluci, they employed me eles empregaram so that I can work in the home economics para department. que eu pudesse trabalhar lá onde se fazem as batas da I graduação. used to make graduation regalia Eu with preparava batas de graduação the university. para a universidade. I made graduation regalia for students Eu preparava uniforme de graduação because that's what I para was os taught when I was so universitários. small. Porque isso é que eu aprendi desde a minha infância. I became a tailor, Tornei-me um alfaiate. making clothes Preparar of roupas men and women, de homens e mulheres, boys and girls, rapazes e at a raparigas, tender age. desde muito jovem. How did that happen? Como é que isso aconteceu? My story is long. A minha história é longa. Allow me to say this one thing. Permitam-me dizer isso. I know failure because I failed before. Eu conheço bem o que é falhar, reprovar, porque já reprovei algumas vezes. So I was going to school for fun Então eu ia divertir-me na escola, because I started working when I was very young. porque eu comecei a trabalhar muito cedo. I was 14, Eu tinha 14 but anos, I knew how to make my money. eu já sabia faturar. I made my own money. Faturava por mim mesmo. Real money. Real dinheiro Not mesmo. small money, real Não money. é cá dinheiro, é mesmo, não é dinheiro, não é kwanza burro, é Yeah. mesmo dinheiro. I was young, Eu era jovem, but I knew how to make money. mas eu sabia faturar. What caused that thing to happen O que é que acham que devia ter is that my acontecido? father had just died. É que o meu pai tinha morrido. So I became more clever Falecendo meu pai, eu More tornei-me more esperto, intelligent, muito mais because inteligente. my circumstances were Porque as difficult. circunstâncias em minha volta eram diferentes. What have you lost? O que é que perdeste? What did you lose? O que é que perdes? When I lost my father, Quando perdi o meu pai, the future was so dark. o futuro parecia muito I did escuro. not know what would become Eu of nem me. sequer sabia o que me tornaria. So I became a tailor Então tornei-me alfaiate, at a very tender age. muito jovem And I ainda. learned how to make money. Então comecei a faturar. So, Então, aside from what I'm talking about today, hoje, colocando de parte o que estou a dizer hoje, somebody said things wrongly to me. alguém desprezou-me de alguma forma. I was asking about money. Eu estava a falar alguma coisa sobre dinheiro, a perguntar sobre He dinheiro. says to me, Disse-me esta pessoa: money has never been a problem. dinheiro nunca foi um problema. Who told you that money is a problem? Mas quem te disse que dinheiro é problema? No, because money follows where you're going. Porque o dinheiro That's all. segue onde você vai. É Whatever assim. programs you have, Não importa o programa So que money você follows tem. O programs. dinheiro só segue programa. if you have no programs, Se não tiveres programa, no money does not não come. tem dinheiro. O dinheiro não Money tem. follows programs. O dinheiro só segue onde há I programa. trust I'm speaking to someone. Então eu tentei falar com alguém. Young people, Jovens, young ladies, jovens young mulheres, e boys, homens. Jovens homens e mulheres. never ever continue to complain Não queixe-se mais about your circumstances. sobre as tuas circunstâncias. Complaining will not change your circumstances. Queixe-se por não estares a participar na mudança da tua circunstância. Listen to this. Escute, If my student comes to me quando os meus estudantes vêm a mim and says, I've failed, e dizem assim, olha, reprovei. I know failure because I failed before. Eu conheço como dói reprovação, porque já It took reprovei. me so much time, long time, Levou-me muito tempo to finish primary school para and secondary terminar school. o ensino primário e o ensino secundário. And the teachers knew that I was a failure. E os professores também já sabiam mesmo. And they made pronouncements Então eles faziam that pronunciamento. you cannot go anywhere. Forget it. Esquece, você não vai a lado nenhum. But don't take people's no's for answers. Por favor, não aceite os nãos das pessoas como resposta definitiva. The Apostle Paul says, Para dizer outra coisa, for we have a high priest a Bíblia
Bíblia diz que temos um sumo who sacerdote makes intercession for us que intercede por nós. because he lived on earth. Porque ele viveu na He terra. was born like a human Ele being. nasceu como ser humano. He identifies with my human Ele need. identifica-se com a necessidade humana. When I am in trouble, Quando eu estiver em he problemas, knows what I'm suffering ele from. sabe o que se passa When I'm comigo. suffering, Quando eu estiver a he sofrer, is suffering too. ele sofre When I'm comigo. tempted, Quando eu sou tentado, he knows how ele it feels to sabe be. como custa, He dói. knows how it feels Ele sabe como se sente to be tempted. ser tentado. He was tempted Porque ele foi tentado. 40 days 40 dias, and 40 nights. 40 He noites, was tempted. foi tentado. When I'm tempted Quando eu for tentado to commit sin, para pecar, when I'm tempted quando eu for tentado to fall from grace, para partir, cair da graça, Jesus, Jesus, God Himself, Ele próprio He Deus, becomes Emmanuel. Ele se torna He Emmanuel. holds my hand. Ele segura o meu He says, braço. child, E ele disse, filho, let's walk together. vamos caminhar juntos. The path you are walking O on, caminho em que estás I andando, walked on this eu path já before. passei por ele. Do you have a difficulty in your life? Tem alguma dificuldade em tua vida? Do you have a situation in your Há life? uma situação em tua vida? Do you have a list of things that Terá que ter ido uma lista de you are coisas talking about? que já se You falaram, have no answers to porém these não há things. resposta até hoje. I am here today Eu estou aqui para declarar, to remind you lembrar-te, there is a God in heaven. há um Deus no céu. There is a God in heaven. Há um Deus no céu. The one that Daniel saw. Aquele que Daniel He viu, made a declaration. quando ele fez a declaração, There is a God in heaven há um Deus no céu who is able que é capaz, to tell King Nebuchadnezzar que pode dizer ao rei the things Nabucodonosor about the future. sobre o futuro. There is a God in heaven. Há um Deus no céu. I declare to you Eu today declaro a vós that hoje, there is a God in há heaven. um Deus no céu. Do you have a situation Tens algum problema you have no answers, que não tem solução? no employment, Não há emprego your para todos? family is struggling, Você está lutando? you are about to divorce with Você your está quase a spouse? divorciar-se? There is a God in heaven. Há um Deus nos céus. There is a God in Há um heaven. Deus nos How céus. do I know? Como é que eu sei? For me, it is not philosophy. Para mim isso não é uma filosofia. For me, it is not science. Para mim isso não é ciência. It is not even rocket Para science. mim isso nem sequer ciência. For me, terror. it is my experience. Para mim isso é experiência. There É were days- conhecimento por There were experiência. days Houve dias. I doubted Dias em que eu estava com the dúvida. existence of God. Quando eu já duvidei de And I Deus. doubted, I said, Eu duvidava e dizia. because of my problems, Devido aos meus problemas. therefore, Portanto, there is no God. não existe um Deus. I do Eu- not have to prove the existence of Eu God. não preciso provar a existência de Deus. Because you're going to prove it. Porque podia prová-lo. You're going to find the existence of God Não é possível encontrar a in existência the de Deus chemistry lab. no laboratório de química. You're going to find God Você não pode encontrar Deus in the biology lab. no laboratório de biologia. But you can find Porém, podes encontrá-lo evidence com evidências of the footprint nas marcas of God de Deus in the science lab, no laboratório de ciência, in the physics lab, no laboratório de física, in the biology lab. no laboratório de biologia. Let me blow your mind again. Deixa que eu quebre a tua mente You can novamente. find the footprint of Podes God encontrar as marcas de in Deus history. na história. You can find the footprint of Podes God encontrar as marcas de in Deus philosophy. na filosofia. You can find the footprint of As God marcas de Deus podem ser in achadas economics. na economia. You can find His footprint Podes encontrar as marcas in de Deus politics. em política. I'm careful by saying Eu that. estou sendo cuidadoso ao falar sobre isso. There is no place, Não existe nenhum there lugar. is no circumstance, Não existe nenhuma whether it be circunstância. good or bad, Quer seja boas ou más circunstâncias. that God's hand is not there. Onde a mão de Deus não se faça presente. Whatever we see, Não importa o que vejamos. whatever we appreciate, Não importa o que gostemos. God is there. Deus estará ali. And David said, E Davi disse: where shall I go Aonde irei? and run away from your spirit, O God? Para fugir do teu espírito, ó If Deus. I go to the mountains, Se trepar nas montanhas, you are there. ali tu estás. I go to the forest, Se eu for para a floresta, you are there. ainda assim I estarás go ali. under the sea, Mesmo que eu vá às You are profundezas do mar, ali tu estarás. because God's eyes Porque os olhos de are Deus everywhere.
Eles estão em todo lugar. to see what's going on in the world. Ele vê o que se passa no And mundo. God's eyes Os olhos are divinos, busy looking in the world. eles estão vigiando o mundo. They are controlling the world. Eles estão controlando o mundo. He holds the whole universe in his Ele hands. tem o universo em suas próprias If mãos. he's able Ele é capaz to hold, de segurar, to carry carregar the whole universe o inteiro on his universo shoulders, em seus what more ombros. with my problems? Portanto, os meus If problemas, indeed he's able se ele é capaz to carry the whole world de carregar todo mundo in his palms, nas suas próprias mãos, surely he can carry me. Que tal sobre mim? He Será can que ele não walk with consegue me. carregar? Ele consegue andar comigo. Tell me Diga-me, what you're going through. o que é que estás passando Tell contigo? God diga a what you're Deus, going through. Diga a Deus o que se passa contigo. Disease, illness, será que é doença? brokenheartedness, Será que é um coração lack of quebrantado? employment. Não importa o que What seja, is se it that you're suffering desemprego, from? o que é que está te faltando? Loneliness? Será que é solidão? What are you suffering from? O que é que se passa contigo? Tell it to Jesus. Diga a Tell it to Jesus. Jesus. Diga-o a Jesus. I'll be concluding very soon. Eu estou terminando. Judas, Judas, one of his disciples, dos discípulos deste Jesus, made a deal ele fez acordo with church leaders. com os dirigentes da igreja. He was going to make money. Ele queria faturar. The money was not too much, but it was much at the O same time. dinheiro não era muito, mas também se tornou muito. He would make business Ele era bom de negócio. with the name of Jesus, Tinha visão em nome de Jesus. with the person of Jesus, Com a pessoa de Jesus. with the figure of Jesus. Com a pessoa de Jesus. He would make business. Ele tentou And people negociar. came to him E as with pessoas vieram negotiation. a ele em negociação. They said to him, Disseram a ele: can you make a plan? Será que podes fazer plano? We want Jesus. Nós queremos Jesus. Not for salvation, Não é para salvação, but because they wanted to kill him. porque queriam matá-lo. Jesus was a disturbance. Jesus era distúrbio. Jesus Jesus was a religious disturbance. tornou-se uma perturbação para a religião daquele He tempo. was a political nuisance. Era alguém que fazia para a política, não era querido. The only answer A única was resposta to exterminate his life. era terminar com a vida dele. So the religious leaders, Então os dirigentes in the eclesiásticos, name of Yahweh, em nome de Jeová, in the name of Jehovah, em nome de Jeová, they wanted to kill. queriam matar. God forbid. Que Deus não permita. Sometimes, Algumas vezes, in the name of Jesus, em nome de Jesus, we kill. Matamos. In the name of Jesus, em nome de Jesus, we torture. nós In the name of ferimos. Jesus, Em nome de Jesus, we persecute. perseguimos. In the name of Jesus, Em nome de Jesus, in the church boards, no comitê da igreja, persecute. perseguimos. In the excoms, Nos comitês executivos, persecute. perseguimos. In the adcom, Nos comitês administrativos, persecute. perseguimos. Persecution. Perseguição. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. These Pharisees, Esses fariseus, these religious leaders, esses líderes these religiosos, scribes, esses escribas, they made a deal with Judas. tomaram acordo com Judas. In the name of Yahweh, Em nome de Jeová. in the name of God, Em nome de Deus. in the name of religion, Em nome da they were religião. about to exterminate Eles Jesus. estavam quase a exterminar a Jesus. Angola Central Mission, Missão Centro de Angola. Angola Coastal Mission. Missão Litoral de Angola. You are where you are today Estás onde estás hoje for the purpose of declaring good news to the world. para proclamar as boas novas ao mundo. Not much about economics, Não é tanto sobre economia, not much about geography, não é tanto quanto geografia, not much about history, não é para passar not história, much about philosophy, não é para passar filosofia, not about world news. não é para passar novidades do mundo. It is about the salvation of humanity. É That's sobre all. a salvação da humanidade, é só isso. The salvation of people in Benguela, Salvação das pessoas em in Benguela, Bie, lá no Bié, Wheeler Province, lá na and Willa, wherever we em are. qualquer lugar onde That estivermos. is our business. Deus se torna o nosso negócio. So Jesus says, Então Jesus diz, through Isaiah the prophet, por intermédio do profeta Isaías, so I gave my back to them. então dei-lhes as minhas costas, So I was beaten. apanhei porrada. They pulled my beard, Eles puxavam na minha barba, but I did not hide my face from them. mas eu nem sequer escondi a minha face deles. The prophecies are talking about
the troubles of Jesus O Christ. profeta, quando fala sobre o problema pelo qual passou They are Jesus, talking about Jesus as a suffering falam servant. de Jesus como um servo sofredor. Jesus came on earth Jesus veio para a terra as a Messiah como Messias to bring freedom para trazer liberdade to those who were in para captivity. aqueles que eram cativos. So much to say. Há muito para se dizer. Jesus Christ Jesus Cristo, was appreciated ele foi querido by men in history. por muitos na He was história. appreciated Ele foi querido by the reformers. pelos reformados, He was pelos appreciated. reformadores. He was appreciated Ele foi apreciado by John the Baptist. por João Batista, One day he was baptizing. porque naquele dia, quando ele estava ali He was batizando, baptizing. ele estava ali batizando, He was baptizing. batizava. And at a moment, Assim, chegou um he momento, sees Jesus coming. ele vê a distância He Jesus sees Jesus vindo. coming. Ele vê Jesus And vindo. he stops all the business. E ele para com tudo que estava He fazendo. stops baptizing. Ele para de batizar. And he tells all the people E around him, diz a todos que estavam around the assistindo, Jordan, ao longo do he Rio says, Jordão. look, look, Ele diz, olha, olha, olha. behold, behold, Olhe, behold, the olhem Lamb of o God Cordeiro that de takes away Deus the sin of the que world. tira o pecado do In other mundo. words, he's Em saying, outras palavras, dizia, what I'm doing now, o que eu estou aqui agora a fazer it is not adequate. não é adequado. This ritual baptism, Todo este ritual do it is not batismo enough. não é suficiente. These things that I'm doing right now, Esse trabalho, esse que they estou are a not fazer, enough. não é suficiente. They are not the real thing. Não é a coisa real. They are not the end of things. Não é o fim das What coisas. I'm doing now, O que agora estou a the fazer, rituals we are doing now, esse ritual que the estou a baptism fazer, we are doing now, batizar que estou a it is fazer, not the real isso thing. não é a coisa real. The real thing, A coisa real, The real thing, a coisa the necessidade major real, thing, aquilo que realmente the é desire necessário, of nations, é o desejado the das desire nações, of the o world. desejado do mundo. Behold, Olhe, the Lamb of God veja o Cordeiro that de takes away the Deus sin of the que world. tira o pecado do mundo. Whether my clothes are on, whether I'm dressed, Quer seja eu vestido whether I'm naked, ou nu, whether I have things, quer tenha I coisas, don't have propriedades things. ou não tenha, whether I'm in need, quer seja eu em or I have the necessidade, things that ou I need. esteja na The opulência, real thing a real that we coisa declare to you, que declaro para it ti, is behold the Lamb of God olhe ao Cordeiro that de takes Deus. away the sin of the world. Olhe para o Cordeiro de Deus que This leva o is pecado the do mundo. responsibility Esta é a of responsabilidade Southwest Angola da Union União Sudoeste de to Angola. point people, Levar as to pessoas, point nations, levar as to nações, point the suffering ones indicar as nações to que estão point sofrendo, sinners indicar aos to the pecadores cross of Jesus. a cruz de And we Jesus say, behold, e dizer, the olha, Lamb of God vede o Cordeiro that de takes away Deus the sin of the que world. tira o pecado do If mundo. my work ends with my position Se o meu trabalho só termina na minha as posição vice president of como SID, vice-presidente da divisão, if it ends with me se terminar comigo as a president of a mission, como presidente da missão, as chairman of a committee, como presidente do comitê, I will have failed God assim totally. mesmo falhei completamente. I pray that Eu rogo the mission of the church in que a Angola, missão da igreja em Angola, Northeast Angola Union, tanto no norte Southwest Angola como Union, na sudoeste, with its com todas as outras as suas missões, with the missions and institutions as around, missões e as instituições, our work que nossa missão will be nothing else não seja outra coisa but to declare senão declarar the name of Jesus o nome de and let Jesus people be saved e as pessoas sejam by salvas the name of Jesus. em nome de Jesus. You want to appreciate these words? Vocês vão gostar dessas palavras. These are not my words. Não são minhas palavras. These are words of John the Apostle, São agora as palavras de João, não o Batista, mas o apóstolo. not John the Baptist, but Não John é the João Apostle. Batista, mas o apóstolo. É o outro João. John is an old man. João, nessa fase, estava velho. Tradition indicates that he had no eyes. A tradição diz que os seus olhos já lhe tinham sido arrancados. Whether his eyes were taken off Não sei se foram mesmo arrancados or whether because he became blind because of old age. ou se calhar tornou-se cego pela idade. But tradition seems to indicate that he was blind. Mas a tradição diz que ele já não via nada. Circumstances of his blindness we do not know. As circunstâncias em volta da cegueira não são explícitas. But John says, Mas João diz, then I saw então eu vi in the right hand of him who sits on the throne. no braço direito de quem estava sentado sobre o trono. I saw a scroll written inside out, Eu vi um rolo escrito dentro e fora,
but it was sealed with the 7 seals. E esse rolo estava selado por muitos selos. In addition to this, Acrescentado a I isso, saw a mighty angel então eu vi poderoso anjo coming and proclaiming with a loud voice. proclamando em alta voz. He said, Dizia o anjo: who is worthy? quem é digno Who is worthy to open the scrolls para abrir esse rolo and to show what is inside? e mostrar o conteúdo do rolo? And the Bible says, E a Bíblia diz: John looked around. João, o cego, John começou looked a around. olhar. He looked around. Olungaiala, João, In o cego. heaven. E ele olhou para o céu, Looked on earth, olhou para a terra, under the sea, olhou debaixo da everywhere terra. in the world. Então olhou em volta There dele. was no one. E não havia nenhum, There was no one. ninguém, No one able ninguém capaz to open and to break the seals. de quebrar o selo. And the Bible says, E a Bíblia diz: because there was no one, não tendo visto ninguém, I, John, cried. então eu, João, chorei. I cried Pranteei because there was no one. porque não havia ninguém. But another angel came to me Mas outro anjo chegou and junto he de said, mim John, come. e disse: João, venha, Come here. venha cá, Come here. venha. Do not cry. Não chore, Do João. not cry, John. Não chore, John, João. do not cry. Não chore, João. John is quiet. E João cala-se. In his vision, Na sua visão, John is told by the angel, João recebe a mensagem do anjo. Look. Olhe, look, olhe, levante os olhos. look at the lion of the tribe of Judah, Olhe para o leão da tribo de Judá. the branch of Jesse. Aquele que é o galho de Jessé. That one, Aquele, that one, este, the lion o leão of the tribe of Judah, da tribo de Judá. that one Aquele, is able. ele é capaz. He is more than able. Ele é mais do que He has capaz. the power. Ele tem He has poder, authority. tem He has autoridade, the ability. ele tem He habilidade, has the tem capability. He capacidade. is the only resource. Ele é o único The only recurso, resource o único we recurso have que temos that is capable que é capaz to break the de seals, quebrar os to selos, break the secrets quebrar os that are written in segredos this book. que estão nesse rolo. He is Ele the é lion o of the tribe leão of Judah. da tribo de I Judá. present to us, my brothers, my E eu sisters. apresento a cada de nós, irmãos e I irmãs. do not know you. Eu não sei sobre ti. I do not know you by name. Não te conheço pelo nome. I do not know what work you Não do. sei o que se passa em tua I vida. do not know what your family is going Não through. sei o que se passa em tua família. I declare, Eu declaro. I bring to you Eu trago para cada the de nós. lion O leão of the tribe of da Judah. tribo de Judá. He is more than able Ele é mais do que capaz to tell you para dizer-te about the secrets of your sobre life. os segredos de He tua is vida. able Ele é capaz to reveal your para experience. revelar as tuas He is experiências. able Ele é capaz to make plain your future, para tornar He plano o is teu futuro. able Ele é capaz to hold you in segurar the palm of his hand. na palma de He is sua more mão. than able. Ele é mais He do que has capaz. authority Ele tem to autoridade break the power of the para enemy, quebrar o the power of poder, the devil, o poder do the diabo, power that is holding o you back. poder que está te He is more than impedindo. able. Ele é capaz. He is able, Ele é capaz. more than able. Mais do que capaz. He is able Ele é capaz. and more than able. Mais do que And capaz. as John was looking Quando João estava at the olhando, lion olhando para o of the leão tribe of Judah, da tribo de from Judá, the root of Jesse, da raiz the de angel Jessé, said, o anjo lhe disse: it is not enough. não é suficiente. The lion is not enough. O leão não é suficiente. Behold, Olha, and John sees veja e João a vê lamb o cordeiro. is standing, O cordeiro but presenting itself as apresentando-se if it was slain. como se fosse I sido do not sacrificado. understand this E João não mystery, entende esse mistério. where a lamb Como cordeiro is slain foi morto and yet it is standing. e ainda está em pé o cordeiro I'm quick morto. to think about E ele, enquanto pensa sobre isso, Jesus himself, Jesus, ele who próprio, gave his life que deu sua vida for you and for me. para ti e para mim. He is the Lamb of God. Ele é o cordeiro de Deus. While he is strong Não é por ele é to forte save people, para salvar he pessoas. has power Ele tem to poder redeem you from para sin, redimir-nos He has do pecado. power Ele tem poder to save you the para uttermost, salvar-nos do mais profundo Anyone. de qualquer um, anywhere, de qualquer lugar, anytime, de qualquer tempo, anyhow. de qualquer He has forma. the power to Ele do tem so. poder He para has the fazer power to isso. do so. Ele tem poder para But on the fazer. other side, Mas do outro lado,
He is so humble. Ele é tão humilde. He is so meek. Ele é tão He does manso. not force people. Ele não força as He is the pessoas. Lamb of God. Ele é o Cordeiro de So Deus. meek. É tão manso. In his meekness, Na sua he does mansidão. not force you. Ele não força. Sometimes Algumas he vezes invites you. ele te He convida. says, my son, come Meu to filho, me. venha para mim. He says, Ele diz, come unto me, vinde a all ye that mim, labor, todos os que and estás are heavy cansados, laden, e aqueles que and estão com I'll coração, give you rest. e eu vos darei descanso. from me. Aprendei de Learn from mim. me. Aprendei de Because mim. I'm patient. Porque eu sou paciente. The Lamb of God. O Cordeiro de Deus. While he's the lion, Enquanto ele é the lion o leão is like the king of the jungle. é que é o rei da selva, He is the lion. ele é o leão. So much power. Com tanto All poder, things are possible. tudo é possível. Nothing is impossible with him. Nada é impossível He's com the ele. creator of the heavens and Ele é o the earth. criador dos céus e The da creator terra. of the Ele é o universe. criador do universo. He has power Ele tem poder. to save, Poder para salvar. Power. Poder to break the power of para sin in your life. quebrar o poder He's do more than pecado. able. Ele é mais do que capaz. I do not know Eu não sei your experience. sobre a tua I have no experiência. idea. Eu não sei. I do not know Eu não sei your struggles. as guerras, as batalhas que enfrentas. Because I do not know Como eu não sei what you are going through. o que se passa em tua Because vida. I do not know Por não saber about your life. sobre a tua vida. I can only give you Eu back apenas quero te dar isso. into the hands of God. Entregar-te nas mãos de Deus. Behold, Oh, veja the Lamb of God o Cordeiro de Deus that takes away the sin of the world. que tira o pecado do mundo. I'm going to give you an opportunity Quero vos dar alguma oportunidade to make a choice. para fazer alguma escolha. I'll give you an opportunity Quero dar essa oportunidade to make a choice. para fazer a escolha. Somebody say, Alguém uma vez disse: if you hear God speaking, se ouvires a voz do Senhor, Deus, when God is speaking, quando Deus fala, one of the two things must happen das duas coisas deve acontecer: to accept Him aceitá-lo or to reject Him. ou rejeitá-lo. There is no middle ground. Não existe meio termo. Even pastors sometimes Mesmo pastores, algumas vezes, can reject God. podem rejeitar a Jesus como pastores. Outside, Fora, they may look like podem parecer they are converted. são como pessoas convertidas. Inside their hearts, Lá bem no fundo do coração deles, it is something different. é algo completamente diferente. Being a church elder for many years in the church Sendo a ação da igreja por muitos anos, does not bring any salvation to my life. não garante salvação para a vida de ninguém. Those who are in the choir, Aqueles que estão num grupo coral, you sing so well. você canta tão bem, But if it ends there, mas se terminar só no cantar bem, we have lost our time. foi tempo perdido. I hope Eu espero that the singing in the choir que o cantar no grupo coral will bring us closer to God nos aproxime de Deus, and that we can make a decision to serve Him. para que tomemos a decisão para a salvação. I love the music Eu gostei do louvor, because I love music. porque eu gosto mesmo de cantar. I want to give you an opportunity. Quero vos dar uma oportunidade. I give you an opportunity. Quero dar-vos uma choice. oportunidade de fazer uma escolha. You are saying today, Você está dizendo hoje: I'm a pastor eu sou pastor with my family. com minha família. We have decided Nós tomamos a decisão to follow Jesus de seguirmos a Jesus all the days of our lives. todos os dias de nossas vidas. May I ask you to stand where you are? Posso pedir-te, pastor, para se levantar onde você está? The people that have been given to your trust, As pessoas que te foram confiadas, you are going to lead them as estarás guiando for the two missions. para as duas missões. The other mission is in Uambo headquarters. Uma das missões terá sua sede cá no Ambo. The other headquarters is going to be in A Benguela. outra sede estará em Benguela. You are there for nothing, not for nothing. Você não estará lá em vão.
With your families, you're simply saying, com sua família, como you are simplesmente diz. declaring in this audience, in Você this está auditorium, declarando nesse auditório, diante de todos os presentes. you're simply saying, Você está simplesmente dizendo, God help me Deus, Senhor, me to ajude be an example. a ser um exemplo. God save me Deus, salve-me into your kingdom. para o teu reino, May you provide leadership to the church here. para que providencie liderança para a May igreja, none get lost because you gave a bad example. para ninguém desse rebanho fuja pelo teu seu mau exemplo. Those small things that destroy us, Essas pequenininhas coisas que nos distraem e nos please, I destroem, beg you, lay them aside. eu imploro, abandone, Lay them aside. deixe isso para trás. They don't help us in any way. Não nos ajudam em nada. Those that disturb the church, Aqueles que perturbam a igreja, created by us as pastors, que perturbação causada por nós pastores, they don't help the church. não ajudam a igreja, They don't help the mission of the church. não ajudam a missão da They igreja, don't help the government. não ajudam o Estado, They don't help the people, the não communities. ajudam na comunidade, não ajudam ninguém. They don't. Não ajudam. I pray that God is going to continue to bless you Eu rogo que o Senhor continue vos abençoando, with your families. vós e vossas famílias. Let me make a quick appeal Deixa to que eu us. faça um apelo rápido. There is someone here Há aqui alguém who came today que veio hoje saying that if I have an opportunity que com a intenção que se tiver uma oportunidade to make a choice de fazer uma escolha, to be baptized de ser batizado or to be rebaptized, ou ser rebatizado, if there is a chance for me to do that, se houver essa chance, I am going to stand eu vou me levantar and move forward e eu irei para frente and say that here I am. e eu vou dizer tal como eu sou. I want to make my vows Eu again. quero prometer diante de Deus. Our pastors are already standing here. Os nossos pastores já estão aqui de pé. Is there someone who made that Haverá decision at alguém home? que quer tomar essa decisão? Or maybe you're making a decision right now. Talvez estás fazendo uma decisão agora. I'm giving you this chance, Eu quero te dar essa chance, this opportunity essa to oportunidade declare a decision para declarar uma decisão. by standing up. Levantar-se onde você está. And if you want, E se quiseres, move vem forward. mesmo cá na We are frente. going to pray for you. Nós queremos orar para você. It is so nice É tão bom to make a decision tomar uma decisão and saying that if God e allows me, dizer, se Deus me permitir, I am going to choose eu quero to be escolher baptized ser batizado or to be rebaptized. ou ser rebatizado. I'm going to give you that Eu moment. quero dar esse momento para alguém que está tomando essa decisão. Stand up Levanta-te and move forward. e venha para frente. If your decision is, Se essa for a tua I decisão, eu choose to get baptized escolho ser batizado with a prayer in your heart. com uma oração em seu coração. We cannot finish speaking to Eu you não this day quero terminar de falar without hoje giving you a chance sem te dar uma to make chance that decision. para tomares essa You decisão. may be up there in the stairs. Pode estar lá nas You may be in the bancadas, auditorium, pode estar aqui no but you won't auditório. make this special Se decision você today. não é ainda batizado e We quer give tomar you essa this decisão, moment to make that decision. eu quero que tomes essa decisão. Pastors are already standing with Os their, pastores já estão de with their pé. spouses. Haverá alguém que não I é ask you to batizado e move gostaria de ser batizado, por favor, We're giving you venha. that opportunity. Eu quero vos dar essa oportunidade. With prayer in your heart, Com uma oração em coração. Move Amém. forward. Tá vindo aí o nosso irmão. Que Deus te abençoe. with prayer in your heart, Com uma oração em teu coração. move forward. Venha para frente. Amém. Você que gostaria de ser batizado. We pega do not na- know what story you Nós have não in your life, sabemos a história que carregas em teu coração. but our God has got a big heart. Mas o nosso Deus tem um coração grande. We do not know what story you have. Não sabemos qual é a tua história. We don't know what story you have. Não sabemos qual é a tua história. We don't know what story you have. Não sabemos qual é a tua história. Você que desejaria ser batizado, não perca essa oportunidade. If I would like to be a little direct with you, Deixa que eu seja mais direto contigo. maybe you have lived under the power of sin, Talvez tenhas vivido sob a influência do pecado. and Satan would not let you go. E o inimigo não te quer soltar. And you're saying, God, I want freedom. Tu estás a dizer, Deus, quero libertar. Because money does not give freedom. Porque o dinheiro não garante essa liberdade. Work does not give freedom. Não há nada que garante essa Employment liberdade. does not give freedom. O emprego não garante liberdade. There's no freedom Não há liberdade elsewhere, em qualquer outro lugar, but in the name of Jesus. mas em nome de Jesus. Do you want to decide Queres tomar essa decisão to stand for Jesus para today? se levantar por Jesus And you're hoje saying, e dizer, Amazing grace,
Oh, excelsa How sweet the graça. sound. Excelsa graça, o I amor was de Deus. blind, but now I can see. Eu antes era cego e agora Do vejo. you want to make a commitment? Queres fazer esse compromisso? I do not know your life. Eu não conheço nada sobre a I tua do vida. not know where you live. Eu nem sei onde vives. I do not know your Nem circumstances. conheço as circunstâncias But em you're volta da tua. saying, Mas estás dizendo, This is my great opportunity. esta é a minha grande oportunidade. I want to give myself to God. Quero dar a minha vida a Deus. Even if Não importa se there was only one sinner in the world, houvesse apenas pecador no mundo. God will still have come Deus na mesma to die viria for that sinner. para morrer por esse pecador. Are you there? Estás ali? Are you there? Estarás ali? Do you want to decide for God today? Gostarias de decidir ser do Senhor Jesus Cristo? Maybe you were baptized long time ago. Talvez já foste batizado há muito And tempo. you're saying you fell. E sabes bem You have que not done falhaste. well, and you're saying I've not done well. E você sabe que não foi muito bem na I tua want to vida. start all over. Quero recomeçar. Please, God, help me. Por favor, o Senhor me ajude. Are you there? Estás ali? Você que quer recomeçar? Somebody sang a song, Alguém cantou hino. Amazing Grace. Oh, excelso amor. How sweet the sound. Como é tão bom o amor de I was Deus. blind, A graça de Deus é tão grande que eu era cego. but now I can see. Agora eu vejo. I'm going to ask the congregation. Eu quero pedir à congregação. You have no reason to be rebaptized, Não tens razão de ser rebatizado. but you're saying, Porém, você que está dizendo, one more time, mais uma vez, I want to accept Jesus eu quero escolher a as Jesus my personal Savior como meu Salvador to pessoal. help me walk Para que Ele me ajude nessa talk. caminhada, né, e falar. and talk the walk of righteousness. Andar e falar como no caminho da justiça. If you are there, Se fores um membro que quer tomar essa I ask decisão, you to stand as we pray gostaria de together. pedir que levantasse, vamos orar. Amazing Grace, how sweet the sound. Oh, graça excelsa, quão bom é este hino. I was blind, but now I can see. Eu era cego, mas agora vejo. Let us pray. Oremos. Our Heavenly Father, O nosso Pai Celestial, you are a great God. Tu és um grande Deus. You know exactly where we live. Tu sabes onde vivemos. You know our circumstances. Conheces as nossas circunstâncias. Here we stand Estamos aqui em pé, as men and women. como homens e mulheres. Here we stand Cá estamos em pé, as families. como famílias. Here we stand Cá estamos as em pé, children. como filhos. Here we stand Levantamos-nos as government employees. como trabalhadores do Estado. Here we stand Levantamos-nos as church leaders. como líderes da igreja. Father God, Oh, Pai Celeste. we may not know as humans what we are going through. Como each one of seres us. humanos podemos não saber o que se passa com We cada are um. praying, Lord, for good health. Rogamos por saúde, boa saúde. We are praying for peace and stability in our country, in Rogamos Angola. pela paz e estabilidade neste país. We are praying, Lord, for the peace of the church in Angola. Rogamos pela paz para a igreja em Angola. We are praying for the provinces of Angola. Rogamos pelas províncias de Angola. May you bring the peace, Father, that we desire. Senhor, que venha a paz que tanto We want to ansiamos ter. thank you, Father, Te agradecemos, ó for the Pai, freedom of worship in pela Angola. liberdade de adoração que temos For em the freedom Angola. of praising you in Pela Angola. a liberdade de te louvar que temos em We want to Angola. thank you, Father, Queremos te agradecer, for the Pai, government that supports pelo the church. Estado que apoia a igreja cá em And the Angola. government creates space Que for us to cria worship very well. espaço para que possamos adorar em condições. May you bless this nation. Abençoa esta nação. May you bless the provinces in Angola. Abençoa estas províncias de May you Angola. bless the leaders of Angola. Abençoa os líderes As a angolanos. church, Como igreja, may we collaborate with the government. ajuda-nos a colaborarmos com o May Estado. we collaborate with the government of God. Ajuda-nos a colaborarmos com o governo divino. Thank you, Lord, Obrigado, Senhor, for the individuals that have stood up front here. pelos indivíduos que saíram da congregação para a frente. We do not know what they are going through, Não sabemos o que se passa com eles. but their life is open Porém, a vida deles está aberta in your eyes. diante de teus May you olhos. touch them. Toque a cada um. May you speak to them. Fale para cada um. May you move them. Mova cada um May you deles. still seal their decision unto salvation. Instale boas decisões para a salvação na mente deles. There are many people here who Há have gathered in this muitos space.
outros que vieram para este lugar. Some of them are living in sin, Alguns deles vivem em pecado, and yet they're Christians. porém são cristãos. Some of them are struggling with sin, Alguns deles estão lutando com a and yet situação they're de church pecado. leaders. E ainda são líderes da igreja. Father God, we pray. O Pai Celeste, rogamos. Wherever we have made mistakes in life, Aonde quer que tenhamos cometido erros, please forgive us por favor, and perdoe-nos. give us a new life. E dê-nos um novo começo. Thank you for the men and women Obrigado por homens e mulheres. and the children E as crianças who are standing in this que auditorium estão em pés neste auditório. in ways that we cannot Em explain. maneiras inexplicáveis. Father, meet them at the point of their Deus needs. satisfaça-lhes de acordo We com are suas praying in the name of necessidades. Jesus. Rogamos em nome de Jesus. Amen. Amém. Amém. Na certeza da breve volta de Cristo, para terminar com o nosso programa do culto de celebração, convido a congregação a se colocar em pé. Há um dever 333 ao som do órgão. A ti, nosso querido bom Pai, que estás nos altos dos céus, que controla toda a terra, honra e glória, Senhor, nós te rendemos, porque és nosso Deus da eternidade a eternidade. Te agradecemos, Senhor, por este culto que nos ofereceste nesta manhã. Te agradecemos, Senhor, por grandes representações que nós acabamos de receber, por intermédio dos seus filhos que foram aqui reconsagrados e consagrados. Senhor, te agradecemos. Te agradecemos, Senhor, pelo pastor Cassoma, que nos secretariou durante este tempo todo, não porque ele andou bem, mas porque o Senhor lhe dirigiste. Te
Te agradecemos, Senhor, pelo pastor Neca, que reconduzes pela sua vontade, Senhor. Agora, Senhor, sabes que a tua obra é vasta e os obreiros são poucos. Senhor, por favor, como Elias um dia se sentiu cansado e desceu o pão do céu e a água do céu, reavive o pastor Neca e sua representação na pessoa dos departamentos, para que onde ele vai, da mesma maneira que ele trabalhou aqui, se possível for, Senhor, redobre os esforços para que este novo centro verá o seu trabalho e a tua mão poderosa. Senhor, nós apresentamos também os nossos irmãos que vão começar a trabalhar a partir de agora. Por favor, que não sejam eles. O Espírito Santo, Senhor, passe em frente e ocupe a mente deles, para que o seu nome seja exaltado aqui na província do Ambo e em outros sítios, Senhor. Senhor, por favor, nós ouvimos na tua pregação que os pastores precisam indicar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis-nos aqui, Senhor, como rebanho do seu pasto, ó Senhor. Retira o orgulho nos pastores, cresça na vida deles, para que quando ele indicar o Cordeiro de Deus, como membro aceitaremos na verdade, Senhor. Por favor, Senhor, esteja com todos que estão aqui. Perdoa o pecado da tua igreja, ó Pai dos céus. A nossa província tem visitas, uma delas que alimentou a sua igreja. Esteja com eles o tempo todo que vão ficar aqui. Lhes alimenta, lhes dirige. Esteja conosco quando sairmos desta igreja. Senhor, temos aqui a visita do governo. Eles também estão guiando o seu povo, ó Senhor. Este tempo que eles ficaram aqui, que não seja em vão, ó Senhor. Que aprendam algo de Ti e lhes dirige, ó Pai. Lhes dê o colírio para dirigir com amor que vem dos altos dos céus. Senhor, é o que nós te pedimos. Não há mérito em nós, nós somos pecadores. Mas nós estamos a te pedir com confiança de que o Pai nos dará tudo que nós pedimos. E aquilo que não pedimos, porque o Pai conhece melhor as nossas necessidades, Senhor. Em nome e por amor de Jesus, te pedimos com fé. Amém.